A paz do Senhor Jesus. Aonde a Bíblia fala, eu não me calo. Glória a Deus. Quem é Ele? Ele é Deus? Fica comigo até o final desse vídeo. É isso que a gente vai ver e vai descobrir juntos. Hoje estamos fazendo esse vídeo a pedido de um inscrito nosso que nos solicitou esse tema, né, pastor Imaté? Verdade. Para a gente trazer referências, estudos, explicações sobre um cara chamado meu amigo Paracletos. Ô, glória! Glória a Deus. Como a capa do vídeo já mostra, a gente vai falar sobre Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Eu sou o pastor Fernando Marinho, o Instagram está aqui embaixo, tanto o meu quanto o pastor Imaté. Desde já, deixa o like, compartilha, se inscreve e comenta, porque aqui estamos para tirar suas dúvidas e também para podermos falar um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. Amém? Pastor Imaté, dá um oi pro pessoal, o pessoal já te conhece, mas já fala um pouquinho aí pro pessoal. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, juntamente com o pastor Fernando. Já quero ser grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui participando deste podcast. Vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a um pedido do inscrito do canal, né? Irmão Emanuel. Já quero saudá-lo com a paz do Senhor, Deus abençoe o Senhor. Satisfação imensa. E, irmão, acompanha a gente, deixa o seu like aí, comente, deixa aí seu pedido sobre qual assunto você quer que a gente fale, que o pastor Fernando está aqui para colocar conteúdo no podcast. Viu? E para isso a gente depende do inscrito, né? Exatamente, e de todo o telespectador que nos acompanha, que dá a sua alegria de nos acompanhar, a fidelidade, né, de estar nos ouvindo, entendeu? E toda vez que você deixa um like aí, leva um glória para o céu, entendeu? E Deus abençoa a tua vida. Amém, povo de Deus? Esse vídeo é patrocinado pela ITAB, que é o Instituto Teológico Academia da Bíblia, aonde tudo que a gente vai falar aqui também está espelhado na nossa apostila de estudo sobre teologia, tá certo? Para você que quer conhecer nosso curso, conhecer nossos livros, conhecer o que temos para te oferecer, procura a gente no Instagram, chama a gente lá na mensagem e teremos o prazer de falar contigo em nome do Todo-Poderoso, amém? Muitos conhecem o Pai, muitos falam sobre o Filho, certo? Uhum. E poucos entendem quem é o Espírito Santo. Talvez o maior problema da igreja, pastor Imaté, seria uma falta de estrutura, dinheiro ou influência. Ou também a ausência do Paracletos. A ideia é essa. Hoje a igreja está com a ausência do Paracletos. Infelizmente. Entendeu? A igreja hoje tem tudo menos Espírito Santo. Espírito Santo. Então, hoje a gente começa a nossa apostila, o nosso estudo, que também está saindo da apostila do nosso curso, sobre os títulos dados ao Espírito Santo. Quais são os títulos, pastor? Consolador, Espírito de Deus ou de Cristo, Espírito da Graça e Paracleto. Glória a Deus. João 14,16, meu pastor, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fica conosco, não sai não, irmão, que vai ser forte aqui o negócio. Vamos ler aqui em João capítulo 14, versículo 16, é de onde nós iremos iniciar este assunto bíblico de muita importância e relevância no nosso meio cristão. Glória! Diz assim o texto: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ô, glória a Jesus. E ele está dizendo o quê? Que vai solicitar outro Consolador que fique com quem? Para que fique convosco. Para sempre. Ou seja, quando o povo de Deus... vamos começar pelo livro de Atos, onde fala referente à descida do Espírito Santo, certo? Uhum. Jesus, ele está subindo ao Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, e lá ele
E lá ele vai juntar os discípulos. E a Bíblia vai dizer ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Mas ser-me-ei minha testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia e no confim da terra. Né? Em Cafarnaum e até os confins da terra. Ou seja, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ou seja, Jesus está dizendo, fica e aguarda, porque eu vou fazer o que o meu pai prometeu, né? Oh, glória a Jesus, mas glória precisa que eu fique em Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajuda a gente aí, em nome de Jesus, pastor. Nos ajuda. A Bíblia vai falar que Jesus está no monte. No monte. E quem foi com ele? Os discípulos. Que estavam querendo o quê? Eles estavam... Glória a Deus. A preocupação deles era com Jesus que estava subindo ao céu, né? Sim. Só que antes Jesus pediu para eles ficarem em Jerusalém para que do alto fosse revestido do poder, a qual a promessa que vinha do Pai. Os discípulos estavam, depois que Jesus é levado ao céu, eles vão para uma determinada localidade a Bíblia chama de cenáculo. Sim. Um lugar em particular. Naquela época estava acontecendo a festa de Pentecoste. Já tinha vindo algumas outras festas antes, né? Isso. Porque antes de Pentecoste existiam algumas festas como o Shavuot, o Shag Haktazi, Yom HaBikurim e o Yom Kippur. Ok? Onde eu tenho semanas, primícias, colheita e o dia do perdão. Aí, após a maioria das festas, né, também tinha o Shabat. Aí, que incluía também, né? Aí vinha o Pentecoste, que era a última festa. Que Pentecoste, para quem não entende, aí tem um monte de gente botando na igreja aí, igreja pentecostal. Pentecoste significa 50. 50 dias após. Ou seja, 50 dias após as principais festas de Jerusalém. Glória a Deus. Então viria o Pentecoste. Mas o senhor falou uma coisa aí, meu pastor, que é interessante enfatizar que os próprios discípulos viram que quando Jesus vai ascender ao céu, que ele sobe e as nuvens o cobrem, diz a Bíblia que desce o quê? 2 varões galileus. E diz assim, estes que vós virem subir aos céus, retornará para buscar a sua igreja. Portanto, ficai em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Oh, glória a Jesus. E é por aí que a gente começa. Aleluia. Oh, aleluia. Então, irmão, pode falar, pastor. Fica à vontade. Quando eles vão ficar em Jerusalém, eles vão procurar o cenáculo, e o objetivo dos discípulos é buscar esta promessa de ser revestido de poder, de ser cheio do Espírito Santo. Então, o senhor falou algo muito importante no início do nosso podcast, que a ausência hoje do Espírito Santo é por causa do releixo de muitos que não tem buscado o conhecimento da terceira pessoa da Trindade. Enquanto toda Jerusalém estava preocupada com as festas tradicionais de Jerusalém, os discípulos estavam buscando ter conhecimento do Espírito Santo, buscando ser cheio do Espírito Santo. Amém. Em Atos 2 se concretiza isso. Sim. Diz a Bíblia que veio um vento veemente e impetuoso, né, quando estava todo ali reunido, unanimemente, num só propósito. Segundo Coríntios vai dizer que era 120 crentes. 120 pessoas, né? 120. Assim, tão pouquinhas para o tanto que Jesus pregou, né, pastor? Pode falar, pastor, só conferir aqui. E assim, a gente vamos entrar agora nesse contexto acerca de quem é o Espírito Santo. Quais as suas qualidades, as suas virtudes. Quais são os títulos dados ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo, que é o principal tema de hoje. Títulos, atributos, personalidade, elementos, símbolos. Tudo isso a gente vai falar referente ao Espírito Santo. Glória a Deus. E depois concluir com o vento e o sopro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí, glória a Deus. Então, vamos lá. O Espírito Santo não é uma mera influência, não, pastor. E ele é uma energia imperceptível. Ou um poder pessoal, como alguns queiram dizer. Então, João 14,16 falou que ele é o Consolador. Em Romanos 8,9, por gentileza, meu pastor, ele vai falar que ele é o Espírito de Cristo.
Romanos Mas 8:9. fala aí, confere pra gente, por favor. Romanos 8:9. Sim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Agora, Hebreus capítulo 10, verso 29. Enquanto o pastor procura aqui, a gente acha, Paracletos significa consolador, advogado, auxiliador, intercessor, ou aquele que é chamado para ficar ao lado. Esse é o Espírito Santo. Consolador, advogado e auxiliador. Jesus não disse uma força, sabe, pastor? Jesus falou de uma pessoa. E o Espírito Santo possui o quê, pastor? Possui vontade, inteligência e emoção. Então, Hebreus capítulo de número 10, verso de número 29. De quanto maior castigo cuidais, é o versículo. Hebreus 10, 29. Vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ao Espírito da graça. Então ele é o Espírito de Deus, ele é o Consolador e ele é o Espírito da graça. Lucas 11:13 vai dizer que ele é o Paracletos. Por gentileza, pastor, lê aí pra gente. Vão anotando aí, viu, gente? Anota aí. Lucas 11:13. Vai dizer assim: pois se vós sendo os maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhes pedirem. Ô, glória a Deus. Então, Aleluia. Aqueles que o quê? Que lhe pedirem. Ou seja, para poder eu receber, eu tenho que pedir a quem? A Deus. Ô, glória a Deus. E quem é que vai mandar para mim? O Espírito Santo. Ô, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. Ô, glória a Deus. Aleluia. Então, ele é o Consolador, o Espírito da Graça, ele é o Espírito de Cristo e ele é o Paracletos, Espírito Santo, que é o Consolador, advogado, o auxiliador. Então, agora a gente desce para os atributos. O que é o atributo de uma personalidade? É aquilo que intercede, que tem vontade, tem tristeza e vê e sofre resistência do homem. Aonde é que eu vejo isso, pastor? Vejo isso em Romanos 8, 26. Ele intercede. Leia para nós, pastor, por gentileza. Ele intercede. Bastante conhecido da igreja. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor, vamos abrir o cenário aqui. É forte. E vamos imaginar como seria isso. Oh, glória. O homem está orando. O homem, a mulher. Isso. Eu falo homem pela figura de linguagem. Mas é o homem e a mulher, quem for. Está orando, está chorando. Aí o Espírito Santo sente o quê? A dor de quem? De quem está orando. De quem está orando. Pedindo, de quem tá... Aí ele faz o quê? Sobe ao Pai. Agora, para traduzir a oração, a dor e a oração de quem está orando, pedindo, né? Chorando. Porque aquela pessoa que está orando, às vezes, não vai saber as palavras adequadas no pedido de oração. Aí vai o Espírito Santo, sobe a Deus e apresenta aquela oração. Com o quê? Gemidos? Um gemido inexprimível. Ou seja, ele sente a dor de que você está sentindo. E chega lá já soluçando e chorando. E mostrando o tamanho da dor que você está sofrendo. Imagina só o Espírito Santo de Deus, irmão, chegando isso até aqui o é forte demais, gente. Até Deus e dizendo: Senhor, ouve a oração lá da tua serva, do teu servo. Só que é vitória. O choro, a dor, o sofrimento. Desce com resposta. Ei, é lindo demais. É muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então ele intercede. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, 11, pastor. Ele tem vontade. 1 Coríntios 11. Não, 12, 11.
Glória a Deus, aleluia. 11. Deixa eu pegar uma aguinha pra gente aqui, pastor. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Ele Deus. reparte a cada um Como ele quer. ou seja, eu peço, Isso. mas o Espírito Santo só dá Conforme a vontade dele. porque ele primeiro vai ver A o nossa... nosso. Uhum. Primeiro ele vai testar o meu íntimo e saber o que é que eu mereço. Merece isso. Então, será que aquele bordão que as pessoas sempre diziam, pouca oração, pouco poder, muita oração, pouco poder, se encaixaria nisso aqui? Pouca oração, Pouco poder. Muita oração, muito poder. será que se encaixaria nisso? Porque é o tamanho daquilo que eu peço, daquilo que eu mereço, ou daquilo que eu suporto. Perfeitamente. Porque existem vários dons, certo? Mas nem todo dom pode ser dado para a pessoa que está pedindo. Porque a personalidade da pessoa não coincide com o dom que ela está solicitando. Mas eu acredito que nem toda pessoa que tem um dom, ela pode ser salva. Porém, ela pode ser salva pelos seus frutos. Então, os dons é uma manifestação do Espírito Santo. Certo. Mas os frutos levam a gente a quê? A salvação e arrependimento. E aí? Porque o dom não salva a si próprio, não. O dom salva quem está ouvindo, porque vai manifestar a ação do Espírito Santo e o poder de Deus. É uma forma de convencimento. De convencimento. Agora, para eu ser salvo, eu vou ter que demonstrar o fruto do Espírito Santo. Que é realmente aonde vai me encaixar na grade dos salvos. Isso. E aquele que foi convencido pela manifestação do dom também tem que trabalhar os frutos. Porque ele foi convencido pelo dom, mas para ser salvo precisa manifestar os frutos. Porque, na minha visão, os frutos vai ser necessário para mostrar o caráter de quem realmente está cheio do Espírito Santo. Porque se tem gente cheia do Espírito Santo, tem frutos para ser vistos. Então, nem todo aquele que diz que está cheio do Espírito Santo é Espírito Santo. E para demonstrar que é Espírito Santo, ele vai ter que demonstrar os frutos. Longanimidade, bondade, amor. Pastor, e aquele tipo de situação que tem um monte de crente dentro da igreja, prega, se enche do poder, cai na unção, entre aspas, segundo eles falam, cai na unção, e em casa a língua não para o palavrão, em casa a língua não para de falar mal do irmão. Pastor Fernando, existe esse Espírito Santo? Não, essa pessoa aí ela não está com o Espírito Santo, não. Mas por que na igreja ela vê tanto anjo e em casa quem acompanha os demônios? Porque se na igreja eu estou, entre aspas, sendo cheio, entre aspas, mas em casa os meus frutos são diferentes da maneira que eu estou dentro da igreja, então isso não é ação do Espírito Santo. Sim? Se encaixaria naquela parte de 1 Coríntios, que maravilha que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz? Se encaixaria nisso aí mesmo, porque essa pessoa, na igreja ela é uma coisa, e dentro de casa ela é totalmente diferente. Então, se encaixa nisso aí, cadê o discernimento dos pastores que estão em cima do altar, que não conseguem ver Satanás imitando o Espírito Santo e não conseguem levantar a mão para expulsar? Tá. Então, já tem cegueira espiritual no membro, na direção e em toda a igreja. E detalhe que uma pessoa que pode até falhar uma ou outra, mas ela falha com a convicção de que, por exemplo, erra agora, falhou agora, lá na frente ele vai se arrepender. Daqui a 2 minutos, 3 minutos ele vai se arrepender. Vai chegar a uma conclusão que vamos chegar nesse assunto tal, que vai entristecer o Espírito Santo. Sim, né? Sim. E isso não pode. Vamos entrar agora. A gente falou da vontade, certo? Então, ele também se entristece. Meu Deus. Efésios, capítulo de número 4, verso 30. Então, lê aí pra gente. Efésios 4, verso 30.
Irmão, estamos usando aqui a Bíblia do celular, viu, irmão? Para ser mais rápido, para não ficar muito longo o podcast. Ela diz assim, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, Sim. no qual estáis selado para o dia da redenção. Você estáis o quê? Selado. Selo é o quê? Lacre. Lacre. Né? Uhum. Então, quando naquela época antiga se mandavam cartas com selos derretidos de cera. Se o lacre for rompido, alguém violou a correspondência. Uhum. Mas quando o Espírito Santo está em mim, o lacre é firme, fixo, não vai... Não é rompido. Não é rompido isso. Se o lacre do Espírito Santo foi rompido, é porque eu dei lugar a quem? Entristeceu o Espírito Santo, deu lugar a coisas erradas. Aí o lacre rompeu. E abriu agora a brecha para que a ação maligna trabalhasse aonde o Espírito Santo deveria estar. Uhum. Aí era quando chega o caso de entristecer o Espírito Santo. Meu Deus, então isso aqui, varão, é forte. Uhum. Eu estou entendendo que quando nós pecamos, nós rompemos o lacre. Pastor Fernando, e amados acompanhantes do canal, se eu sou uma pessoa, eu digo, por exemplo, eu estou dando um exemplo, eu digo que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas eu fico mentindo, eu ando com engano, eu estou dando um exemplo, né? Adulterando, eu estou entristecendo o Espírito Santo com essa ação? Além de entristecer, está dando resistência a ele. Eita, é um assunto que nós vamos entrar daqui a pouco também, meu Deus, é forte. Se eu entristeço e continuo cometendo atos, esses atos me trazem o quê? Resistência de operação. Mas se eu chego na igreja e falo em mistério, e praticando esses atos, não é o Espírito Santo? Não, é Satanás, purinho, sem mistura. Porque uma pessoa entristecida, ela não vai estar satisfeita com aquilo que alguém fez com ela, né, no caso. Sim. Se eu deixo o Espírito Santo triste, ele entristece com as minhas ações, sim. Então ele não vai dar legalidade para eu ser cheio dele, é isso? Sim. Aí tá lá a pessoa praticando ilegalidades espirituais e sendo cheios do Espírito Santo, entre aspas. Adultério espiritual é forte. Adultério espiritual. Ou seja, hoje a gente está vivendo uma geração de adúlteros que traem Jesus pela primeira prostituta espiritual satânica que aparece na frente dele. Ou seja, se o Espírito Santo se entristece, é porque ele foi traído. Deu legalidade ao diabo. E o diabo entrou como uma prostituta entra na vida de um casamento e o destrói. Isso. E o ser humano ele é casado com o Espírito Santo. Ser humano cristão e de vida transformada em Cristo. Aí vem uma prostituta espiritual aonde vai lá e leva o homem ou a mulher ou quem for a pecar. No ato do pecado, o que é que acontece? A gente está traindo Deus. Mas a Bíblia tem um negócio onde diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha só. Aleluia. Aí eu vou lá para o livro de 1 João e diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado. Eita. Diante do Pai. Jesus Cristo justo. Isso aqui está me dando legalidade para continuar pecando? Não. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher adúltera, ele falou o quê? Vai e não peque mais. Ou seja, existe o pecado, o primeiro pecado, e existe o arrependimento. E não voltar novamente a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado, né? Não. Porque se volta, já não tem mais advogado. Tem juiz para julgar a causa. Oh, glória a Jesus. Atos capítulo 7, verso 51. A resistência. Atos 7, 51. A resistência. 51. Glória. Homem de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo-vos sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Glória a Jesus. Assim vós sois como os vossos pais. Por quê?
Porque Tem momentos na nossa vida, pastor Arimaté, que há necessidade de fazermos o quê? Cortar a raiz, do passado, né? que até mesmo vem da paternidade e a maternidade. Se a minha família um dia foi raiz pecaminosa, eu preciso me libertar dela para poder eu dar legalidade ao Espírito Santo e trabalhar onde? Na minha vida. Exato. Porque enquanto eu ficar dando legalidade a esses pecados que já vêm já do antepassado, você já amarrado a minha raiz, eu estou colocando um bloqueio, uma resistência para o Espírito Santo de Deus não trabalhar na vida. E o Espírito Santo só pode trabalhar quando a gente dá legalidade absoluta para que ele trabalhe. Mas ele só consegue trabalhar se ele tiver a casa o quê? Limpa. O próprio Paulo diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. E o que tem de gente adulterando, se prostituindo e pregando a palavra e cantando e falando em língua? Como é que faz agora, pastor? Fica complicado. Porque que até eu falar em língua, até vou lhe perguntar, seria falar em língua, seria em outros idiomas nativos de algumas nações? Ou seria o falar em língua do que muitos falam aí, é o Labrachúria, como é aquele Minência. Eu já vi gente falar até o nome de telha, chamando Brasilite, entendeu? Que idioma é esse, pastor? A Bíblia fala em 1 Coríntios que existe a língua dos anjos. Mas qual é o idioma da língua dos anjos? Não vem falar você para mim que é celestiano, que é angelical, não. Se é um idioma, tem uma raiz cultural. E nativa. De quê? De uma sociedade. Certo? Então, qual é o idioma dos anjos? Pastor Fernando, se nós formos analisar o texto base acerca disso, a gente tem que ir para Atos Apóstolos capítulo 2, que o texto vai dizer que quando eles foram cheios do Espírito Santo, que eles falavam em outras línguas, tinham pessoas de Jerusalém, glória, da Judéia e de outras nações. Encosta ela aqui. O que o texto diz que aqueles prosélitos, ou seja, pessoas que estavam em Jerusalém, mas eram pessoas de outros países. Atos 2. Atos 2. Pode falar, pastor. O que o texto diz que quando eles falavam em outras línguas, as pessoas que eram de outras nações, os prosélitos, pessoas que estavam ali em Jerusalém, mas eram de outros lugares, que estavam visitantes, não eram? Sim. Eles diziam assim, oxê, eles falam em nossas línguas das maravilhas e das grandezas de Deus. Então, o texto de Atos está dizendo que eles falaram em outras línguas, mas em línguas de nações. Eles não falavam em língua de anjo. No caso, quando eles são cheios aqui, eu vou até ler o texto, Pedro, quando vai pregar, ele ganha 3.000 almas. Isso. Dentro das 3.000 almas existia gregos, romanos, judeus, hebreus, entre outros, que não conheciam totalmente o idioma hebraico. E Pedro também era um homem bruto, analfabeto, a qual mal conhecia o seu idioma nativo. Mas só que Pedro conseguiu converter almas de outras regiões, de outras nacionalidades, de outras culturas que não conheciam a língua de Pedro, mas dizia, esse homem fala de quê? Das grandezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo usou a boca de Pedro para falar em outros idiomas, até mesmo sem ele sentir. Então eu acredito que há línguas estranhas que Pedro... Isso aqui embasado na Bíblia, né? Há línguas estranhas que Pedro fala seria o quê? Língua de outras nações. Isso aqui, irmão, é uma pergunta que a gente deixa para você deixar aí no seu comentário. O que é que você acha, o que é que você diz e o que é que você realmente pensa referente ao assunto, tá bom? Então aqui, Atos capítulo 2. Diz assim, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo de todas. Debaixo de onde? Do céu. Não está no céu, não. Ó, essa é a chave, varão.
a qual as pessoas não conseguem interpretar. Olha só, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões o quê? Religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, ou seja, de toda sorte de pessoas, de províncias, cidades, estados e países estavam ali. E os 6 mata a charada. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E estavam confusa por cada um, porque cada um os ouvia falar na sua própria... O quê? Na sua própria língua. As pessoas de outras nações. Acabou aqui, ó. De várias nações. Entende isso aqui, Vaso. Olha o que diz aqui, ó. Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Quando ele fala da própria língua, é uma frase que está interpretando o versículo de número 5. Varões o quê? Judeus, religiosos e de todas as nações. Então, o Espírito Santo concedeu a todos os 120. Então, eu posso entender que tinha 120 tipos de nações lá. Provavelmente. Vamos tirar essa dúvida agora. Quer ver? Jesus. Aleluia. Meu Deus. Isso aqui é forte. Meu Deus. Eu vejo nesse contexto que tem se banalizado o falar em línguas pelo fato das pessoas não conhecer com profundidade o dom de falar em línguas. E tem se proliferado uma banalidade. O povo tem inventado vários tipos de línguas que até as pessoas mesmo imitam, pastor Fernando. Muitas pessoas a gente vê zombando de muitos cristãos, de muitos irmãos que não têm a sabedoria. Irmão, eu não estou dizendo aqui que eu não creio em falar em línguas, mas a gente tem que ter base no que vai falar. No que vai falar. Se em língua estranha é língua de anjos, então tem que ter base bíblica para demonstrar que os apóstolos de Cristo falaram nessas línguas de anjos. Sim. Mas eu acredito no dom de falar em línguas. Acredito, sim, que principalmente que eles falaram línguas de outras nações. Sim, e é isso que nós cremos. E quando Paulo diz que o falar em línguas tem que haver também intérprete, isso aí já deixa bastante respaldo para a gente vigiar no que fazemos dentro das congregações, para não se tornar uma banalização, né? Então, ó, rapaz, pesquisando aqui por baixo, a gente consegue ver que existia Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia e região de Cirene, romanos, cretense e árabes. Isso aqui eu estou falando... Das nações. Das nações. Né? Das nações. Então, o que é que acontece? Dentro de cada nação dessa, existia ramificação. Tinha 120 pessoas dentro do cenáculo. Então, Deus começou a permitir que cada um falasse em outras línguas. Referente a quem? A quem estava ouvindo. Oh, glória a Deus. Isso. Fica aqui com a gente, viu? Os próprios de outras nações, que não eram crentes ainda, não eram cristãos, eles entenderam que os discípulos e os 120 crentes ali estavam falando, né, na língua deles, na língua das nações, das grandezas de Deus. Por exemplo, irmãos, no Brasil há várias tribos de índio. E cada índio tem uma linguagem, um idioma diferente, se você for estudar. Ou seja, no meio dessas nações, tinham ramificações de línguas. Vários tipos de idiomas. E nesse meio dos 120 que foram cheios do Espírito Santo, eles falaram, quando foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas de nações, para que aqueles povos ali entendessem o que eles estavam falando, que era da grandeza de Deus. Sim. Glória a Deus. Então, irmão, eu acredito que aquele povo estava cheio, não tem 120 tipos de língua na época, né? Vamos dizer assim. Vamos ficar com o que realmente existia, pelo contrato histórico, que foi o que eu acabei de falar. Mas várias pessoas que estavam reunidas ali já direcionavam esse tipo de língua, esse tipo de palavra, não era profecia que o povo falava, mas era falando do amor de Deus inspirado pelo Espírito Santo a outros povos, nações e línguas para conhecer quem era Cristo. Agora, pastor Fernando, uma pergunta eu quero fazer ao senhor, e eu tenho certeza que a maioria dos inscritos que vão acompanhar o podcast
tem essa dúvida. Se o texto que Paulo fala que há também a língua, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Que idioma seria esse? É isso que eu ia perguntar ao senhor. Que idioma seria esse? Que idioma seria esse, para você que está aí nos ouvindo? Qual seria o idioma da língua dos anjos? Deixa aí a sua opinião, seu comentário. E eu queria entender, porque o que eu consigo entender pelo livro de Atos 2 seria a pregação do evangelho em outras línguas nativas e culturais que existiam na época, mesmo esses homens sendo o quê? Ignorantes e analfabetos. Isso. Alguns deles, não todos. Pedro mesmo era um pescador de peixe. Não sabia nem o que... Não. Estava falando em línguas de outra nação, das grandezas de Deus. Irmão, você tem que ficar... a gente vai deixar aqui bem claro. Irmão, a gente crê no dom de falar em línguas. Sim. A gente crê. Eu creio particularmente. Eu também creio. Pastor Fernando também. Mas a gente... Estamos vendo uma banalidade, irmão. Muita coisa que a gente vê que não é Deus. E você, líder, que é a liderança da igreja, você, pastor, você tem que pôr um baixa nessa banalidade que está tendo dentro das igrejas. Sim, concordo. Porque não é desse jeito. É por isso que está essa bagunça. Mas eu creio no dom de línguas e eu deixo aqui essa pergunta: que língua de anjos eram essas? Porque assim, o livro de Atos capítulo 2, ele vai apontar para quê? Para idioma humano. Não é idioma de anjo. Não dá outra... Eu acredito que Paulo faz essa citação se referenciando se nós fôssemos anjo. Eu consigo entender isso. Assim, não há interpretação de texto. Eu consigo entender isso. Que seria... se você estivesse no céu e falasse a língua dos anjos. Eu consigo entender isso. Agora que o idioma dos anjos existe na terra, já é outra situação além do comum. Daquilo que a gente possa entender sobre Espírito Santo e língua de anjo. Aí eu lhe pergunto, pastor, e aonde fica esse recantarébria, labrachúria? Como é que faz? Como é que faz, pastor? Isso é invenção humana. Isso não é Espírito Santo agindo por meio dessas pessoas, não, porque primeiro que a língua falada, ela tem que ser uma língua variável, mas de forma clara e objetiva, a ponto de que pode falar. Haja uma manifestação clara do Espírito Santo de Deus ali que esteja usando aquela pessoa. Mas hoje em dia, as pessoas falam estas línguas que qualquer um pode imitar. Qualquer um pode usar. A gente vê mesmo na rede social as pessoas escandalizando com essas línguas aí que o senhor citou. Sim. E até eu também posso citar aqui elas. E eu não vejo o Espírito Santo falar por meio dessas línguas, não. Olha o que fala aqui o versículo de número 17 do capítulo 2 de Atos. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso aqui é Pedro falando. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu espírito derramarei, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, crucificaste e mataste pela mão de injustos. Aí o que é que acontece? Pedro cita a profecia de Joel, como se tivesse ocorrendo o quê? Os últimos dias. Só que não
Ocorreu. O que estava ocorrendo era o selo. O lacre. O lacre. Né? Eles foram selados. O falar em línguas é um selo do Espírito Santo, não é isso, pastor Fernando? Sim. Um selo do Espírito Santo. Como a profecia bíblica. Eu creio na profecia bíblica, mas não acredito no ofício de profeta. Já acabou. Livro de Mateus fala que a lei e os profetas foram até quem? João Batista. Então, dali para frente, não haverá mais. Porque a maior profecia está onde? Está escrita. Então, eu posso ser uma boca profética para profetizar o quê? A Bíblia. A palavra de Deus. Quando eu estou pregando, eu estou fazendo o quê? Profetizando o quê? A palavra de Deus. Porque é ela que é a maior profecia. Agora, pastor Fernando, se a evidência de uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo é o falar em línguas, se a pessoa não fala em línguas, mas ela marcha, faz aviãozinho, corre para lá e para cá. De onde o senhor tirou o aviãozinho? Isso aí, é o Espírito Santo? De onde o senhor tirou o aviãozinho? Não, mas eu vi tem muito isso, já. Tem nas igrejas, irmão. Que é isso, meu pastor? Aviãozinho? Tem. Eu já vi trem. Já viu trem? Meu Deus do céu. Eu já vi um homem subindo na parede. Foi. Mas só pode ser Iapo. Não tem condições não. Não tem condições não, meu irmão. Outro imitando um macaco. É zoológico agora? A unção da Arca de Noé. Eu não entendo. Porque o selo do Espírito Santo é evidência que alguém foi selado com o Espírito Santo para revestimento de poder, é o falar em línguas, não é isso? O espírito do profeta é sujeito a quem? Ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Agora, Peraí. Eu tenho que ter controle da onde? Do que você está falando, fazendo, e você é isso. Porque assim, quando o Espírito Santo entra em mim, eu fico desorientado? Não. Transtornado? Não. Eu não sei mais de nada? Eu tenho que ter razão e raciocínio. Mesmo o Espírito Santo de Deus estando dentro de mim. Então, se o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, eu consigo, entendeu? Ter uma direção e um controle daquilo que eu vou falar, receber ou até mesmo impletar sobre alguém. Desse jeito. Eu também vejo dessa forma. Aí vem um monte de cristão aí com um aviãozinho, com trem, dizendo que Deus está falando e sem estar falando, mentindo, dizendo que Deus está falando e não é. É tudo menos Espírito Santo. É procedência maligna. Eu fico sem entender, sabe? É justamente o que o senhor falou no início aí. É falta de conhecimento da terceira pessoa da Trindade. Falta de conhecimento do Espírito Santo. Porque se conhecesse bem quem é o Espírito Santo, não cometia tantos atos mentirosos e digno de Juliano Moreira. As pessoas estão cometendo um grande erro em achar que o Espírito Santo de Deus, pelo fato dele realmente nos capacitar, a gente não precisar de lei e de estudar as Escrituras, não. A gente se engana. Que a gente precisa estudar as Santas Escrituras. Você que nos assiste, o que é que vocês acham referente ao assunto? Deixa teu comentário. Esse vídeo aqui é patrocinado pela ITAB, Instituto Teológico Academia da Bíblia. E tenho o prazer de receber vocês. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, ele é Espírito de Cristo, ele é Espírito da Graça, ele é o Paracletos. Ele é quem intercede, ele tem vontade, ele tem tristeza e sente resistência. Ele revela, ele ensina e ele intercede. Oh, glória a Deus. Então, as atividades pessoais do Espírito Santo é revelar, é ensinar e interceder. Quando ele revela, livro de 2 Pedro, pastor, em nome de Jesus, 2 Pedro 1:21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 21. A gente não vai soltar todos os versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, muito grande. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E sim por quem? Mas os homens santos de Deus, meu Deus, olha isso aqui, irmão. Homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, é inspirado pelo Espírito Santo.
E o que eles falavam está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Entendeu? E os profetas de antigamente falavam os textos da onde? Da Bíblia, porque não existia esse livro. Então, quando eles eram chamados de profeta, é porque tinham autoconhecimento das escrituras sagradas. Eles não falavam por vontade própria, mas falava pela palavra de Deus. Ou seja, a inspiração vem do Espírito Santo, replicando aquilo que foi, já estava sendo escrito, que já tinha sido escrito. Então, profecia já começa a entender. Profecia, ela é a replicação de quê? Das escrituras sagradas. Então, aí morre a tese de que Jesus está preocupado com teologia da prosperidade, dizendo que Deus vai dar carro, casa, apartamento, Pix, entre outros. Entre outros. E, glória a Deus. Ô, pastor Fernando, sim. E a Bíblia tem respaldo para quem revela CPF? Não. Hã? Não. Poxa. Só isso. Tá. Mas por que tem muitos irmãos no nosso meio, se diz, tá cheio do Espírito Santo e revela o CPF? Qual é a intenção disso aí? É porque ele trabalha no Serasa. Só pode. Só pode. Quer saber quanto é que você tem de dívida? Provavelmente sim. Eu queria saber que alguém me desse, por favor, um texto aonde tem transformação de vida com revelação de documento. Tem não. Entendeu? Se a transformação de vida vem através do arrependimento. E o arrependimento depende de quê? De uma pessoa que está querendo transformar uma vida errada em uma vida com Cristo. E não sem Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, pastor. O Espírito Santo fala e ele comanda. Vou descer mais um pouquinho aqui. Para quem chegou aqui agora, a gente está falando sobre paracletologia. Aqui a gente já falou sobre os títulos dados ao Espírito Santo, que são Consolador, Espírito de Cristo, da Graça e Paracletos. Aí ele tem atributos na sua personalidade, que é interceder, ter vontade, ter tristeza e sofrer resistência. Aqui tem as atividades pessoais do Espírito Santo, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, aonde ele revela, ele ensina, ele intercede, ele fala e ele comanda. Então aqui a gente vai entrar agora dentro da sua personalidade e da sua divindade, que seria Salmo 139, versículo número 7 até o verso número 10. Pastor Arimateia, dá as honras em nome de Jesus. Salmo 139, verso número 7 até o verso número 10. Glória a Deus. Enquanto o pastor acha aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na transmissão, irmão. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Meu Deus. Se eu fizer descer ao Seol, ou seja, ao inferno, Sheol, a minha cama, eis que tu lá está também. Será que ele tem poder? Oh, glória. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ou seja, ele está dizendo céu, inferno e até os confins da terra. Eu estarei lá. O nome disso é o quê? Onipresença. Ele está. Ele está te vendo. E ele está te vendo. Pastor Fernando, mas não disse que o inferno que comanda é Satanás? Não. Não? Não. É não? A Bíblia vai dizer que Cristo tomou a chave de quê? Da morte do inferno. Exatamente. Então, se Cristo tomou a chave da morte do inferno, quem comanda lá é o eterno. O eterno. O eterno. Então, quem faz descer o homem quando vai ser condenado ao quem inferno, levanta e faz descer a sepultura é quem? Deus. Então pronto. Quem condena o homem? Deus. Primeiro os seus atos. Ele é o juiz. Seus atos, Os seus atos faz com que ele perca a excelência de filho. Isso, porque a Santas Escrituras é que vai ser responsável por julgar, né? Exato. Por julgar o ato dele. E Deus vai dar o decreto final. Em cima de quê?
das Escrituras. Exatamente. Porque a Escritura está dizendo, não peque, não pequeis. Não né? peques. Mas se você continua numa vida de pecado e não quer largar dela, o destino é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte espiritual e carnal. Vamos lá. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 10 até o 11. 1 Coríntios, capítulo 2. Verso 10 ao 11. Vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele habita. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Então tá falando de quê? Onisciência. E ele sabe de tudo. Agora, 1 Coríntios 12, 11, pastor Arimateia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A onipotência de Deus distribuindo os dons da forma que ele quer. Porque ele é onipotente. Então aqui eu entendo que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, eu tenho agora a personalidade de sua divindade. Onipresença, onisciência e onipotência. Glória a Deus. Então os símbolos do Espírito Santo se montam em fogo, vento, água, rio, óleo, azeite, selo e pomba. Então, só ratificando. Fogo, vento, água, azeite, selo e pomba. Onde é que eu vejo fogo? Lucas capítulo 3, verso de número 16. Lucas 3:16. 3:16. Ele diz o quê? Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Estes vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo é fogo. É fogo. Aleluia. Aleluia. Então ele mostra que ele é fogo. E esse batismo é para queimar, para fazer você chegar mais próximo do que é espiritual de Deus. Então vamos lá. Livro de João 3,8, ele fala que ele é o vento. Ele diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Se eu sou nascido do Espírito Santo, pode falar. O que o nosso inscrito do canal pediu. Foi. Se eu sou nascido do Espírito Santo, eu vou, eu venho, eu saio, eu entro, eu passo. Não sei de onde venho e nem para onde vou, porque eu estou sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque sou nascido dele. Então eu tenho que ser igual o vento. O vento. Não sei para onde vou e nem de onde venho. Eu só sei que alguém está me guiando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse mesmo vento é traduzido de pneuma, que também pode se chamar ar ou fôlego. Fôlego. Por que fôlego? Quando Deus cria o homem, ele assopra dentro do homem o quê? O fôlego de vida. Junto com o fôlego de vida vem o quê? O Espírito. A essência, né? O essência Espírito. De Deus. Então, querendo ou não, o homem já tinha sido selado pelo Espírito Santo, porque ele já tem a essência de quê? Vem parte da essência de Deus para dentro do homem. Glória a Deus. Então não há necessariamente para ser batizado com o Espírito Santo, eu não tenho que provar que falo em língua, pulo, baixo, grito, não. Porque nem todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo representam ou mostram algum dom. Mas ela tem por obrigação de mostrar os frutos. Pelos frutos conhecerei a árvore. E a árvore tem que dar bons frutos para poder eu saber que vem do Espírito Santo. Então a gente não conhece pessoas que são batizadas no Espírito Santo pelos dons, mas sim pelos frutos. Glória a Deus. Então vamos lá. João capítulo 7, versículo de número 37 vai dizer o seguinte. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Os irmãos me acompanham aí
você que está assistindo a gente aqui, tá? E esses frutos têm que ser frutos dignos de arrependimento, né? Digno de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. 7,37 diz o quê? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Ele está falando que quando eu creio em Cristo, ou nele, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai enviar para mim o quê? O Espírito Santo, que formará dentro de mim o quê? Uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Oh, glória a Deus. Então ele está mostrando que o Espírito Santo também é água que mata a sede. Oh, glória a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é fogo que queima a impureza do pecado. O Espírito Santo é vento que nos conduz pela direção do Espírito. O Espírito Santo é água que mata a nossa nossa sede e nos conduz uma fonte de água para a vida eterna. Zacarias capítulo 4, versículo número 2. Zacarias 4, verso 2. Lê aí, pastor Arimatea, por favor. Zacarias capítulo 4, versículo número 2. Diz assim, e me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 castiçais. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e me disse o anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, oh, glória. Não sabe tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, óleo e azeite. Existia um pote, vamos falar assim, na linguagem clara, que enchia as lâmpadas. Mas as lâmpadas eram várias. Mas saía de uma fonte. Essa fonte preenchia todas as lâmpadas. Então, essa lâmpada era cheia com óleo. E o óleo gerava fogo. E fogo é a representação do Espírito Santo em uma lamparina. E o crente tem que estar com as lamparinas acesas, porque Cristo disse que as virgens tinham que estar com as lamparinas acesas. E também com azeite de reserva. Porque se não tivesse azeite na reserva e não tivesse lamparina acesa, não poderia entrar para ver o noivo. As nécias tinham as lamparinas acesas. Estavam com as lamparinas acesas, mas elas não tinham reserva. Então, não adianta eu ter fogo na lamparina e não ter reserva para quando o fogo se acabar. Oh, glória a Deus. Então, isso aqui representa o Espírito Santo, simbolizado aonde? No azeite. O azeite, pastor Arimatea, ele é simbolizado também lá no monte aonde tinha a prensa de óleo, que é o Getsemane. E nesse monte existia um armário de pedra. Esse armário de pedra era colocado sacos e sacos de oliva. Esses sacos e sacos de oliva eram colocados dentro dos armários de pedra. Em cima tinha um braço de madeira com 3 cavas para colocar 3 tipos de peso. Certo? Quando se colocava o primeiro peso, a pedra imprensava. E começava a descer óleo. Enquanto o óleo não parasse de verter, não se colocava o segundo peso. Daí saiu o azeite extra virgem. Usado para colocar na cabeça de rei e de sacerdote. Depois era colocado o segundo peso. Extrair o segundo óleo, que era o virgem. Azeite esse que era colocado onde? Nas lamparinas, na comida. Em tudo que ia ser feito na casa do Senhor no templo e na casa das pessoas. Depois colocava-se o terceiro peso. Esse azeite aí já saía já com algum tipo de sujeira. Mas mesmo assim ainda tinha uma utilidade. Era para ser colocado na comida dos animais e nas plantações. Ou seja, eu aprendo que para poder eu ter graça na minha casa, eu preciso ter azeite na plantação, na comida dos animais, na comida da minha casa, nas lâmpadas da minha casa, em todo lugar da minha casa eu preciso ter azeite. Se eu não tiver azeite, eu não consigo ter Espírito Santo.
Pastor Arimateia, me diga uma coisa. Aonde Jesus procurou para orar, qual foi o local onde ele se debruçou para orar? Foi em cima de uma pedra. Aonde é que as olivas são imprensadas? em cima de uma pedra. No armário de pedra. No armário de pedra embaixo, né? E a pedra desce. E a pedra vai o quê? Descendo e imprensando. E a oliva está deitada em cima de uma? Pedra. E Jesus está onde? Deitado aonde? Deitada na pedra. E de repente o que é que acontece com Jesus quando ele começa a orar? Ele soa, pastor Fernando. O quê? Soa sangue. Sai da onde? E dentro dele, da Do própria pé essência. do cabelo aqui, ó. Aham. Começa a sair sangue. Sangue Por quê? A oliva descida do céu agora está em Cristo. sendo prensada. Oh, glória a Deus. Meu Deus. A prensa está vindo da onde? De cima, Imprensando quem? Jesus na pedra. Para tirar dele o quê? O melhor, que é A melhor a essência. melhor essência. Aí tem crente agora dizendo eu não quero passar por provação, está muito Meu Deus. duro, está muito terrível, eu não posso mais passar por isso. Cristo que é Cristo, ele fez o quê? Passou pela prensa. E de dentro dele saiu o melhor. Enquanto Deus não tirar de você o melhor azeite, você não sai da pedra. Aleluia. Ô, Espírito Santo, Glória você pode a Deus. até levar pessoas para tentar passar pelo processo com você. Mas no meio do caminho Jesus diz, deixa, porque o processo é entre a oliva e a prensa. pensa. O que é que Deus fala? O que é que Cristo fala para o Pai? Pai, Aparta de mim este cálice. mas contudo, Seja feita a tua vontade. a oliva está falando com quem? Com o Pai, com Deus. E dizendo, Pai, eu sei que eu estou sofrendo, Uhum. mas que seja feita a tua, Vontade. ô Espírito Santo. Isso é uma lição para você aprender. Aleluia. glória a Meu Deus. Deus é forte. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor Fernando, só aqui, vou para não tirar seu raciocínio. Pedro disse que não importava Jesus passar por aquilo, não. Ele disse, Foi? aí Jesus disse o que com Pedro? Apartai-vos de mim, eu não te conheço, não foi? Exatamente. Então, no caso, o crente que não quer passar por prova, ele não está... Seguindo os passos de Cristo. Porque o próprio Jesus repreende Pedro Tem que passar quando pela ele prensa. disse, Pai, não passa por isso. O que foi que Cristo disse? É necessário. Para poder mostrar, para que Cristo, o nosso Deus, seja glorificado. glorificado. Glória a Deus. Então eu aprendi que ele é fogo, vento, água, azeite e selo. E também ele é a pombinha, o pássaro. Mateus capítulo de número 3, verso 16 e 17, pastor, por favor. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como forma corpórea de uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Forma corpórea de pomba, pássaro, Uhum. mostrando que era a representação da pureza de Cristo Pureza. e da inocência. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque aquela pombinha de verdade, ela é toda branca. Branca. Mostrando o quê? Pureza, Pureza. e inocência. Inocência. Para poder eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser Puro. e inocente. Mas quando ele fala de inocência, é da inocência de uma criança. Deixar vir a mim o quê? Os pequeninos. Porque deles é o quê? O reino de Deus. Ou seja, porque os pequeninos não têm malícia, raiva, Tem não. ódio, rancor no seu coração. Isso é pureza e inocência. Glória a Deus, aleluia. Muda teus atos, vaso. Ou tu muda teus atos, ou o negócio vai apertar para você. Verbete pairar. Significa aqui, quando fala-se que o próprio Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas em Gênesis capítulo de número 1, verso 2. Então significa voar vagarosamente. Então pairando ou se movendo. No texto original,
vai a representação de quê? Como a ave que choca os seus ovos, representando a vida. Ou seja, ele estava protegendo, guardando a matéria-prima da qual Deus se utilizaria para formar o homem do barro para não ser danificada. Ou seja, o Espírito Santo estava pairando, voando vagarosamente para proteger quem? A terra. Eu e o Senhor. É. Antes de o homem ser formado, o Espírito já está guardando. O Espírito Santo. No caso, essa palavra pairar é voando vagarosamente. Isso. Mas Uma por que forma o de Espírito proteção. Santo estava voando antes de Deus descer para fazer o homem? Porque ele estava protegendo a matéria-prima. Quem é a matéria-prima? Eu e o Senhor. Matéria-prima, feitura feita pela mão do Deus vivo. Glória a Deus. Ou seja, enquanto o homem não fosse feito, a matéria tinha que ser protegida. Glória a Deus, pastor. Glória a Jesus. Pastor Arimateia, quando você pega o livro de Gênesis, que você leu o nome do livro em hebraico, ele está lá, Bereshit. Bereshit é uma composição de 6 letras em hebraico, que significa e o Filho de Deus. E o Filho de Deus salvará a humanidade com a sua mão na cruz. Olha só, 6 letras formam o nome Bereshit. E a tradução é: o Filho de Deus salvará a humanidade com a sua mão na cruz. Ou seja, o Espírito Santo está pairando sobre a face da terra e das águas, porque era dali que sairia a mão que iria salvar a humanidade. Ou seja, antes de tudo ser criado, Deus já tinha arquitetado um plano para constituir eu e o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Usado o Espírito dele para... Exatamente. Como forma de proteção. Exato. Pode falar, pastor. Fica à vontade. Eu acho incrível o agir de Deus dessa forma, porque quando Noé, as águas já estão submersas a ponto de um monte mais alto daquela época, era o Monte Ararat, né? Sim. Ultrapassar o monte, e quando Noé solta uma das pombas, né? Uma pomba, para ir ver se tem terra, ela voa, e o texto vai dizer que ela pairava também sobre as águas, procurando aonde pousar. E ela não encontra local. Aí volta com uma folha de oliveira. Isso é na segundo voo. Na segundo voo, né? No primeiro ela vai e volta, não acha nada. No segundo ela vai, quando volta com a folha de oliveira. A ação do Espírito Santo, mais uma vez, mostrando da onde viria a salvação da terra. Aleluia. O Espírito Santo. Meu Deus, é forte. Porque logo uma folha de oliveira. Vinha da oliveira. Glória a Deus. Porque era a oliveira que seria prensada em cima da pedra para poder retirar dela a melhor essência. E monte é pedra. Não é isso? E a oliveira estava em cima do monte. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Só não entende isso aqui quem não é espiritual, varão. É forte. Só não entende isso aqui quem não é espiritual. Primeira operação do Espírito Santo. No mundo ele agia de forma esporádica. Quando Deus queria utilizar de alguma pessoa o Espírito Santo, ele agia e retornava. Abra a Bíblia, pastor. Livro de Êxodo, capítulo 35, e versículo de número 31 ao 34, que eu vou abrir agora em 1 Samuel. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e prata e em cobre. Ele vai falar aí sobre Bezalel. E a Oliabe. Isso. E em artifício de pedra para engastar, e artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Ou esmerilhada. Esmerilhada,
Ou seja, quem está falando, quem está sendo usado aí é Bezalel e Aholiabe. Foram o pessoal responsável pelos utensílios e ornamentação do tabernáculo. Eles fizeram a Arca da Aliança. Então eu consigo entender que a ornamentação do tabernáculo também foi a ação do Espírito de Deus, porque encheu aqueles homens de sabedoria e de entendimento. E não só de isso, inteligência, para poder fazer. Ciência. Aí tem muita gente hoje querendo subir no altar com a vida toda suja, podre, entendeu? Não são usados pelo Espírito Santo e querem tocar nas coisas da igreja. Querem limpar as cadeiras, querem limpar a bateria, querem limpar os instrumentos da igreja sem ter feito uma consagração a Deus. Para poder você entrar no templo, tocar nos utensílios da casa do Senhor, você tem que estar em consagração, porque não é a sua casa, não é de qualquer jeito. Então até as coisas de Deus, ela tem que ser o quê? Respeitada e tem que ter consagração para poder tocar. Pastor Fernando, mas no caso, tem muitas igrejas que têm utilizado músicos que tocam em banda mundana e tocam na igreja. Misturou o sacro com o profano para levantar uma mutação gospel e empurrar isso de goela abaixo na garganta de pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Se eu sou do ministério de louvor da igreja, eu tenho que me consagrar, orar, jejuar e falar com Deus para poder eu tocar à noite dentro da igreja. Porque tocar um instrumento até Satanás toca. Mas mostrar unção, graça e através daquele louvor a Cristo trabalhar na vida de alguém é diferente. Quer dizer, no caso, que eu sou totalmente contra isso. Se eu sou um músico, eu toco em barzinho, em beira de praia. Você continue tocando lá. E outros barzinhos, e se é determinado culto, um pastor de determinado ministério me chama para ir tocar na igreja. Se eu toco em bar, isso e aquilo, quiser continuar, continue. Então, agora, quer vir para a igreja, se converta. Aquela liderança não está... Não é guiada por Deus, não. Não está com sabedoria nem inteligência, não. Não. Essa liderança, ela está sendo ligada através do momento, do show. Essa liderança, ela está liderando com pensamento no retorno financeiro e não no retorno de almas. Infelizmente. Meu Deus. Entendeu? Quer tocar na igreja? Vá orar, se consagrar. Vá buscar o Senhor. Então, no caso, para eu ser um músico de uma igreja, eu tenho que ser convertido em Cristo. E batizado no Espírito Santo. Eu estou pegando nos utensílios da casa do Senhor. Eu não estou pegando nos utensílios da minha casa. Estou entendendo. Pastor que trabalha assim, ele é tudo menos pastor. Ele tem tudo menos visão. Visão do céu ele não tem, não. Ele trata a igreja como se fosse uma empresa. Um ponto de comércio que vai trazer para ele retorno financeiro. No caso, então, Bezalel e Aholiabe eram homens de Deus. Sim, era da tribo. Escolhido por Moisés. Sim, era da tribo. Não era da descendência egípcia, não. Não era do Egito, não, eles. Não. Eles eram homens Bezaliel, deixa eu só ver aqui. Êxodo 35, só para mim não perder aqui a linha. Mas era isso mesmo, eles eram... 35, 31. Êxodo. Teve muitos que saíram dali do Egito, né? Então fez Moisés ajuntar todas as congregações dos filhos de Israel. Filho de Israel. Gênesis 35 primeiro. É só para não dizer errado o nome do local. Entendeu? Mas congregação dos filhos de Israel. Filho de Israel é descendência de Israel. Porque de Jacó, né? Porque assim, para entrar no tabernáculo tem que ser da tribo de Levi. Entendeu? Da tribo de Levi. E as 12 tribos formam o povo de Israel. Certo? Então tinha que ser da tribo de Levi. Então não podia ser gente de fora. Ou seja, eles eram agraciados por Deus. Porque se eles fossem de, um exemplo, de algo que não fosse de Deus, o Espírito Santo não tinha entrado neles. Porque aqui trata de uma linhagem. Na época lá atrás, né? Eu não estou falando da graça, eu estou falando da época da lei lá atrás. Entendeu? Então, ele aqui, Bezaliel e Aholiabe, eles são do povo de Israel.
E eles foram escolhidos para isso. Entendi. Entendeu? É porque são muitas coisas, irmão, que a gente quer transmitir para vocês que acompanham o canal. Assim, eu vejo muito, pastor Fernando, muitos líderes, eu conheço alguns, eu não vou citar não por causa né? De ética. De ética, né? Não vale a pena não. Mas eles dizem assim, não, vamos colocar fulano para tocar na bateria, que assim Deus vai trabalhando na vida dele. Mas só que fulano ainda é alguém que está com as práticas mundanas. Não tem condição de estar dentro do hall de igreja se não tiver arrependimento. Então Deus não está se utilizando daquele instrumento que ele está tocando ali. Não, pelo contrário, você está dando pérola aos porcos. Isso. Entendeu? Você está jogando pérola para os porcos. Entendeu? Quando eu falo assim, não é tratando a pessoa como um animal. Eu sei. Entendeu? É tratando a posição que ela exerce para poder querer estar num altar. Porque, querendo ou não, o ministério de música é altar. Aleluia. É eclesiástico. Então, o ministério de música tem que ter consagração, arrependimento e batismo com o Espírito Santo para poder tocar nos utensílios do Senhor. Entendi. Glória a Deus. Eu prefiro que a igreja não tenha banda, mas para ter banda com pessoas que tocam no mundo só para vir fazer show, bem distante. Bem distante, isso é verdade. Bem distante, porque para poder tocar nas coisas de Deus tem que ter arrependimento. O instrumento tem que expressar santidade. O instrumento tem que expressar arrependimento de pecado. No caso, algo que é consagrado ao Senhor, que aí o que eles estão fazendo, Bezalel e Eliabe, é algo consagrado ao Senhor. Tabernáculo, Arco da Aliança. Então, no caso, o profano não pode tocar em algo sagrado. Não. Arca da Aliança, varão, era o quê? A presença de Deus. Era o utensílio mais importante do povo. Como é que eu vou pegar um cara de mão profana para tocar naquilo que é de Deus? Se o próprio Uzá morreu na hora que tocou na arca. Eita glória! E olha que Uzá já trabalhava dentro do templo. Conhecia o templo, mas não conhecia a essência de Deus. Aleluia. Ou seja, tem gente dentro da igreja, canta para o Senhor, prega para o Senhor, adora ao Senhor, mas não conhece a presença. Aí quer tocar na presença se não tem intimidade. Está correndo grande risco, né? De morrer. Tu tá entendendo? Então como é que eu vou permitir alguém que não tem vida com Deus tocar naquilo que é santo? Não tem condição, filho, não tem. Glória a Deus. Ô, glória a Jesus. Aleluia. 1 Samuel, em nome de Jesus. 1 Samuel. O negócio tá tão bom aqui que eu perdi até o... Glória a Deus. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. Esse foi forte, viu? E verso de número 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou Ramá. Está dizendo aqui que o Espírito se apoderou. De quem? De Davi, pela mão de quem? Do profeta Samuel. Depois que ele foi ungido com óleo. Ungido com óleo. Então, ele teve uma representação ministerial e uma, vamos dizer assim, e uma afirmação ou confirmação ministerial dada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Meu Deus. Zacarias, 2 Crônicas, capítulo de número 24. Capítulo número 24, versículo número 20. Vai dizer o seguinte: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé em cima do povo e disse: Assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor. Também ele vos deixará. Quem foi que foi tomado? Zacarias. Para poder levar uma palavra de correção ao povo. Você está vendo que na maioria das vezes os profetas eram levantados para repreender pecado e botar às claras o pecado e levar as pessoas ao arrependimento. Então vamos lá. Operação do Espírito Santo. Noé esperou outros 7 dias e tornou soltar a pombinha, como a gente falou. Então ela veio com o quê? Folha de quê? Da oliveira. Que é um sinal de liberdade. Então, preso na arca quase 1 ano, junto a toda espécie de animais, estavam ávidos por estarem ali livres daquela situação. Então
Então essa passagem representa o quê? Espírito Santo em forma de pomba, pousando sobre Jesus no dia do batismo no Rio Jordão. Sinal de revestimento de poder para os 3 anos ministeriais de Cristo. Revestindo Jesus para trazer liberdade ao povo. Revestindo de poder para a realização da obra redentora. E revestindo Jesus para o sacrifício vicário, que faz a vez de outro em lugar de outro, ou seja, em nosso lugar. Sacrifício vicário é quando eu me dou a ser sacrificado no lugar de outra pessoa. Então Jesus se tornou maldição para poder ser sacrificado pela minha e pela sua vida. Oh, glória a Deus. Então o Espírito revestiu Jesus para suportar o quê? A tentação e nos trazer a liberdade. Ou seja, ele proporciona a liberdade ao homem. Quando a pombinha foi e voltou, pegou o galho de oliveira, está dando o quê? Liberdade dela ir, voltar, andar por onde ela quiser, para poder ela ter o quê? Libertação. Então Jesus fez isso. Se colocou nesse lugar para poder a gente hoje dizer, eu sou livre. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 4, verso 18, pastor. Lucas 4. 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados. O Espírito Santo é o quê? É sobre? Sobre mim. Ó, tá falando, o próprio Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim. Para levar? Para evangelizar o pobre e a curar os quebrantados de coração. Por que não seria evangelizar os ricos? Porque o pobre aqui está falando pobre de espírito. Exatamente. Aleluia. E aí inclui pessoas de baixa renda e de alto poder financeiro. Não há acepção. Não. Não há porque acepção. Você pode ter o dinheiro que for, mas se tiver uma tristeza e uma dor no teu coração, não tem dinheiro que tire ela. Mas muito usa um texto que Jesus disse, pastor, que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aí muitos dizem que não há salvação para um rico. Vamos lá. O que é isso? Eu acho que poucos aqui vão saber o que eu vou falar. Fundo de agulha era uma fenda que tinha no muro de Jerusalém. Chamada de fundo de agulha. Só conhece quem mora lá e quem habita muitos anos dentro de Jerusalém. O camelo não passa. É um animal alto, grande, largo, não tinha como passar. Passava um cavalo, mas um camelo não. Não, só passavam seres humanos. Seres humanos, sim, passava. Porque a fenda era estreita. Estreita, né? Aí, se apertando, passava e corria para dentro de Jerusalém. Por que isso acontecia? Porque havia muitos ataques em Jerusalém e Jerusalém era uma cidade sitiada. Rodeada de muros. Quando os portões fechavam, só conhecia o fundo da agulha quem tem intimidade com Jerusalém. Oh, glória a Jesus. Então só entra no átrio quem tem intimidade com Deus. Só consegue tocar nas vestes quem tem intimidade com o santo. No caso, independente de classe financeira, de cor, de raça, só entra no átrio quem tem intimidade. Quem tem intimidade. Quem conhece aonde está entrando e quem conhece onde está pisando. Glória a Deus, aleluia. Por isso que fala do fundo de agulha. Não é o fundo de agulha de uma agulha de costurar. Eu fiz essa pergunta ao senhor porque eu tenho um amigo meu que ele trabalhava na casa de um senhor, sabe? Esse senhor tinha muito, financeiramente, poder aquisitivo. E ele falou para ele, o senhor falou, não vou ser crente não, porque na igreja de você pega que rico não vai ser salvo. Não existe isso. Tá entendendo aí? Jesus veio para todos. Aleluia. Jesus não veio para os pobres, veio para os pobres de espírito. Glória a Deus. Entendeu? No caso, uma pessoa rica mesmo, milionária financeiramente, ela pode estar bem aquisitivamente, financeiramente, fisicamente, mas espiritualmente, ela é o mais pobre desse mundo. Exato. Se ela não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e os confessar perante o povo da terra, esse aí não consegue ver a Deus. Sua riqueza não consegue comprar terreno no céu. Glória a Deus. Vamos fechar aqui com os dons de manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Tá muito aleluia. Bom. Glória a Deus. Os dons de manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versos de número 7 ao 11. Leia, por favor, pastor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um
pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Certo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, profecias. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Ou seja, a definição de dons espirituais é poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos que o recebem. Então, o que é o dom? Carisma, graça, bondade, ajuda e dom. Os dons não são dados, são manifestados. Tem gente que diz assim, eu recebi o dom de tal. Não. Você não recebeu o dom. Ele se manifestou através da sua vida, é diferente. Uma coisa é você pegar algo e te dar. Outra coisa é só utilizar de você para apresentar. Uhum. É como se fosse uma propaganda. Você chama alguém, um artista famoso, ele bota a camisa da tua empresa, faz a propaganda e depois tira. Você deu a empresa a ele? Não. O que foi que ele fez? Só apresentou aquilo que você tem. Uhum. No caso, se algo é dado a mim, eu posso usar a hora que eu quiser. Mas se algo é manifesto, só vai ser usado quando o Espírito quiser. Meu Deus. Porque quem comanda é o Espírito. Exatamente. Então vamos lá. Entendi. Não confundir dons espirituais com dons ministeriais. Que são dons ministeriais. apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Está lá em Efésios 4:11. Que apóstolo para mim aqui é aqueles que viram Jesus oculamente. Viram com seus olhos em vida. E ressurreto. Né? E ressurreto. Então, se eu não vi Jesus Cristo ressurreto em vida, oculamente, eu não consigo ser chamado de apóstolo. Exatamente. Para ser chamado de apóstolo, no mínimo eu tenho que levantar um aleijado com a minha sombra. No mínimo eu tenho que levantar um morto. Curar cego. Entendeu? Então, para poder ser chamado de apóstolo. Esses dons se dividem em 3 grupos. Dons de revelação, proporcionando um saber sobrenatural. Então, palavra de sabedoria, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Vai falar que temos aí sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. O que é a palavra de sabedoria, pastor? A palavra de sabedoria? Sim. A palavra é de Deus. De novo, o que é o dom da palavra de sabedoria? Porque existe o dom da palavra de sabedoria e o dom de conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu vejo dentro da escritura. A sabedoria é aquilo que eu entrego de uma maneira sábia para quem está precisando receber, né? Exatamente. E aqui eu tenho discernimento de quê? Espírito Santo, de espíritos. Para saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Então Paulo já fala sobre isso aqui. Existe dentro da igreja pessoas usadas por Deus e o diabo também entra dentro da igreja. Aí eu lhe pergunto, por que hoje ninguém se manifesta mais com demônios? Porque ninguém tá... Tem muitos que não Será que está todo mundo limpo? Discernir, né? Não, está todo mundo limpo? Provavelmente não. Não há possibilidade de todo não, porque mas hoje em dia você só vê Espírito Santo. E há no meio de nós doentes, né? Exato. Mas sabe por que isso, pastor? Porque é mais fácil de manipular o que, entre aspas, diz eles, que é Espírito Santo. Porque se baixar o capirotão, envergonha quem está com mentira em cima do altar. Entendi. Você está entendendo? Se baixar a entidade maligna, vai mostrar que se realmente é o Espírito Santo que está te usando. Então, palavra de sabedoria. Esse dom proporciona uma visão, uma compreensão da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-la em diversas áreas. Como o livro de Efésios 3 vai falar. Palavra do conhecimento consiste na penetração da ciência de Deus. Enquanto o dom da ciência penetra na profundeza da ciência de Deus, o dom da sabedoria nos faz aptos a expor este conhecimento. Aí vem os dons de quê? De poder. Que é agora fé, cura e operação de milagres. Fé é um dom, sabia? Quando eu tenho fé, eu tenho um dom do Espírito Santo. Então, se eu tenho fé, dom é o quê? Ela provém de quê? De Deus, né? Peraí, vamos voltar um pouquinho. Dom é o quê? É de quem? É dado por quem? É dado pelo Espírito Santo.
Dom é dado pelo Espírito Santo. Então, se eu tenho fé, eu tenho o dom do Espírito Santo? Sim. Então, eu posso dizer que eu sou batizado com o Pode Espírito Santo. dizer que é batizado. Precisei falar em língua? Não. Precisei falar? Não. Precisei pular? Mas eu tenho fé. Justamente. Se eu tenho fé, eu tenho dom. Dom. Se eu tenho um dom, quem me deu? O Espírito Santo. Se o do Espírito Santo me deu, quem é que habita em mim? O Espírito Santo. Então eu posso dizer que eu sou Batizado. revestido com o Espírito Santo. Dons de elocução, que é o quê? Profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Dentro da profecia a gente tem um parênteses, que se limita a sonho, visão e revelação. Ou seja, vamos lá. Quando eu falo de sonho, dormi e sonhei. Eu posso interpretar sonho, porque Deus usou Jacó, José em sonhos, certo? Para poder falar com eles. No caso, sonhos também é um dom que o Espírito Santo de Deus dá para você interpretar. Alguma mensagem divina. Alguma sonhos. mensagem de vida, sonhos, sei. Entendeu? Mas para você, não para os outros. Eu sei. Por exemplo, se eu chego com um sonho e eu não sei a interpretação, peça a Deus que ele mas que ele, eu tenho que orar a Deus. Ore a Deus que ele fala com o Senhor. Entendi. Entendeu? Porventura fará eu alguma coisa sem antes revelar aos meus profetas, Amós 3,7. Quando ele fala de profeta, não é do ofício. Ele está falando das pessoas que ali ele tem como boca profética. Então vamos lá. Revelação e visão. Se trata de quê? Ezequiel do Vale do José, que foi que disse... O que é que Ezequiel escreve no início do capítulo 37? Eis que o Senhor me levou em espírito. Então, se ele leva em espírito, Ezequiel já não está em carne. Ele está, vamos dizer, dormindo, e ele é levado em espírito a um vale cheio de ossos. Então ele está tendo uma visão, né? E uma revelação. E aqui a gente fecha com o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é gerado pela ação do Espírito Santo dentro do homem. Passa a fazer parte da sua o quê? Personalidade, do meu caráter. Fruto do Espírito Santo tem que estar exposto no meu caráter. O dom do Espírito, ele não é gerado dentro do homem, ele vem de fora. Testifica, o dom testifica das qualidades ou virtude de quem? Do doador. Que é? Quem está doando os dons? O Espírito Santo. Então, mas para poder ser testificado, eu tenho que mostrar o quê? Os frutos. Exatamente. Então é gerado dentro do homem e é um processo o quê? Lento, até ele ficar maduro. O fruto. Então não é do dia para a noite que eu gero dons espirituais. Primeiro eu tenho que amadurecer o fruto para poder receber o dom. Entendi. Então, dom espiritual, o homem já recebe pronto para uso imediato. É uma dádiva do Espírito Santo. Não é pelo dom que se conhece um bom crente, mas pelos seus frutos. Por seus frutos os conhecereis. Todo crente deve possuir o quê? O dom do Espírito Santo. Para a gente fechar, Mateus capítulo 7, versículo número 16. Mateus 7, 16. Verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E aí? Eu posso tirar manga do pé de limão? Não. Então, como é que eu estou rodando e pulando dentro da igreja, se em casa eu estou rodando e pulando com funk? Como é que eu estou profetizando dentro da igreja, se na minha casa minha língua não para de trabalhar para falar mal da vida dos irmãos? Meu Deus, é forte. É o inverso das coisas. E então, pastor Mateus, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor diz? Dê as suas considerações. Não tem como um ser dizer que é cheio do Espírito Santo se o seu caráter não demonstra os frutos. Porque se agora no finalzinho, para a gente fechar, diz que o fruto é que vai demonstrar o verdadeiro caráter de um cristão, sim, como alguém que diz ser cheio do Espírito Santo na igreja, vamos supor, ele é um líder, ele é bom com todas as ovelhas, os membros, mas dentro de casa ele é uma pessoa ignorante com os filhos, com a esposa. Não é amoroso. Não é amoroso. Tá entendendo? Ou alguém que fica praticando mentiras, no engano. Essa pessoa, ele não está tendo o fruto do Espírito Santo. Não. Para mim, ele não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então eu posso incluí-lo na lista dos cheios? Não. Não posso. Porque eu só conheço
os cheios pelos frutos. Uhum. Ele pode até operar alguns sinais e alguns dons, mas devido à atitude dele, não vai vir do Espírito Santo. Sim. Porque Satanás também opera E milagres. sinais. E ainda diz que tanta maravilha que até os escolhidos poderão ser enganados. Então, povo de Deus, espero que você tenha aprendido junto conosco. Ao evangelista Manuel, um abraço. Um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Aos inscritos do canal, comenta, curte, compartilha e deixa o like. Esse aqui foi um vídeo feito em solicitação de um inscrito nosso. Que Deus os abençoe e espero que esse vídeo venha ajudá-lo a compreender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Pastor Arimateia, se despede do povo. A paz, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado, pastor Fernando, por estar aqui mais uma vez. Para mim foi uma honra. Amém. Amém, uma satisfação. E deixa o teu like e continua comentando, acompanhando o canal e se inscreve. E bora para frente para a gente falar mais sobre textos bíblicos aqui. A gente vai voltar, viu? Amém. Semana que vem. Aonde a Bíblia fala, eu não me calo. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus. Rapaz.